vamos para a aula de ciências. Abram a apostila de vocês lá na página 20. Então, hoje nós vamos realizar a página 20, 21 e 22 da apostila e do caderno de atividades, o livro, né? A página 58, tá bom? Então, abram lá na página 20, nesta página aqui, ó, que é a abertura da unidade, tá bom? A abertura. Olhem ali essa imagem, o que vocês conseguem observar ali? Lá está dizendo assim, ó, você já esteve em um show, num teatro ou num período noturno? Você já foi num show, num teatro? Ou no período noturno? Vocês já foram em shows? Hein? Você percebeu como as luzes, assim como o som, faz parte do espetáculo? Vocês já observaram que quando há um show, né, se vocês já foram, ou até mesmo pela televisão, agora nessas lives, né, que tem, eles sempre colocam luzes assim, fazendo aquele jogo de luzes, que é bem interessante. Então, além do som, né, um equipamento ótimo, também tem as luzes, que dá um impacto maior no espetáculo, no show, que chama a atenção, faz com que a gente preste mais atenção, algo lindo, maravilhoso aos nossos olhos e nos faz prestar mais atenção ainda, ok? Então, vocês já viram? É interessante, né? Pense em um show de rock ou uma peça de teatro ou dança sem a presença de luzes. Pense numa peça de teatro ou num espetáculo, né, num show sem as luzes. Seria legal? Hein? Seria parecido com as nossas apresentações aqui na escola, sem luzes, né? Será que eles transmitiriam a mesma emoção? Não, né? As luzes, ela dá uma emoção maior quando a gente está assistindo, naquele impacto mesmo. É legal, né? Tem um show, eu não sei se ainda tem esse show, mas eu assisti, estava ali entre a pré-adolescência, deveria ter uns 12 anos nessa época, um show de luzes com as águas. Então, tinha um pianista, ele ficava tocando violão e as águas ficavam dançando no painel. Só que as águas dançavam e cada vez, né, que dava um toque era uma cor. Então, elas ficavam trocando as cores. E era muito legal, bem interessante mesmo. Eu fiquei bem impactada com esse show. O show da dança das águas com as luzes. E as luzes davam, né, aquela empolgação maior com as águas. Eu adorei bastante. Olha ali, nesse capítulo você vai estudar sobre as características da luz e como ela é captada por nossos olhos. Então, nós vamos estudar, né, sobre a luz agora. Nós estudamos sobre o som no capítulo passado. Agora vai ser sobre a luz e como ela é captada pelos nossos olhos. Como que nós conseguimos captar a luz nos nossos olhos, ok? Então, olha ali, os meninos, né, os rapazes estão tocando instrumentos. E do lado tem luz, olhem aqui do lado. A luzes, né? Bem interessante ali. Por quê? Porque o show dá a sensação que o show fica mais vivo, ok? Então, olhem lá, observem ali, tem um jovem que ele está usando óculos. Vocês sabem me dizer, tem alunos da nossa sala que também usam óculos, né? Vocês sabem me dizer a necessidade de usar óculos? Por que temos alguns, né, tem essa necessidade de usar o óculos? Vocês sabem responder para a prof? Por que usam o óculos? Hein? Para enxergar melhor, né? Se você já enxerga bem, não necessita do óculos. Mas se você tem dificuldade, o óculos vem para te dar o apoio, o auxílio para você enxergar, para facilitar para você. Então, o óculos é para você, né, ou aquele que precisa enxergar melhor, tá
Tá bom? Interessante, né? Sabia que vocês sabiam me responder essa pergunta. Agora vamos lá para a página 21. No capítulo anterior, você estudou o som e sua característica. Suas, né? Característica ou sua característica. Agora vamos ver o que você sabe sobre a luz. Então agora nós vamos estudar sobre a luz, como a prof tinha dito lá no início da aula. Vamos conhecer um pouco sobre a luz. Lembram que lá na revisão a prof disse que o som ele é muito rápido, mas que existia algo mais rápido que o som. Vocês lembram? E o que é mais rápido que o som? Estão lembrando? Responderam? Quem respondeu a luz está de parabéns, isso mesmo. A luz ela é mais rápida que o som. Vocês lembram lá que a prof até deu o exemplo do trovão e do relâmpago? Geralmente dá a claridade, o relâmpago, para daí dar o barulho, o trovão. Por quê? Por que os dois não se realizam ao mesmo instante, no mesmo momento? Porque primeiro a claridade e depois o barulho. Isso porque o relâmpago, a claridade, a luz, ela é mais rápida. Depois o barulho, que é o som, que é o trovão. Ok? Então, a luz, ela é mais rápida. Tá? Bem mais rápida mesmo do que o som. E agora nós vamos estudar sobre ela. Ok? Ali na questão 1, circule de amarelo os objetos relacionados ao som e de azul aqueles que têm a ver com a luz. Então, você vai circular o que tem, né, de amarelo os objetos com som e de azul aqueles que têm a ver com a luz. Por exemplo, o microfone, ele tem a ver com o som. Então, que cor que você vai pintar? Circular, né? Amarelo. Aí vem a bateria. A bateria é amarelo ou é azul? É amarelo, porque ela está relacionada ao som, ok? E o óculos, ele está relacionado com o som ou com a luz? Com a luz, porque é para você enxergar, ok? O som é pela audição, lembra que a prof explicou? E a luz é pela visão. Então, o óculos eu vou circular de azul, ok? Aí tem a caixa de som ali. A caixa de som, eu vou circular ela do quê? De amarelo ou de azul? Hein? A caixa de som. De amarelo, porque é o som, ela vai transmitir o som, ok? E a lâmpada? Hein? As lâmpadas ali. Hein? A lâmpada, ela é o quê? Luz ou som? É luz. Cordas de violão. Luz ou som? Se você mexer na corda lá, vai dar o som, ok? Então, amarelo. Luz de neon, aquela luz que está ali do lado na abertura, né? O que ela? Ela é luz ou ela é som? Luz, então eu vou circular ela de azul. Mesa de controle de luz. Ela vou circular o quê? De amarelo ou de azul? De azul, porque é relacionado à luz, ok? 2. Observe a ilustração da página anterior novamente. Você percebeu que o vocalista da banda usa óculos? Isso, a prof já fez essa pergunta, né? O porquê que ele usa óculos, então? Para enxergar melhor, isso mesmo. Por que algumas pessoas precisam usar óculos? Porque é uma necessidade, né? A necessidade de enxergar melhor. Porque às vezes tem algum probleminha na visão e o óculos ele auxilia a enxergar melhor. Pessoal, agora tem uma coisa bem interessante que eu adorei. Aqui, ó, o RA, realidade aumentada. Bem legal
A prof vai colocar para vocês, mas eu gostaria que vocês também pegassem depois o celular e colocassem aqui, para vocês realizarem a brincadeira de versão. É bem legal. É uma imagem que vai aparecer em 3D. E você daí troca de luz na imagem. E eles tocando, fazendo um show. E você fica responsável pela mesa de som. Então é você que mexe na mesa de luz, né? Trocando ali as cores. Ficou bem legal. Então a prof vai colocar agora para vocês. Observem e veja que interessante. Eu gostei, eu creio que vocês também vão gostar. Presta bastante atenção e assista agora esse videozinho da página 21 do jogo das luzes num show, tá bom? Lá na página 22, agora da apostila, diz na onda da luz. Lembra? Estudamos na onda do som, agora na onda da luz, que diz assim como o som, a luz é um tipo de onda que se espalha até chegar aos nossos olhos. Contudo, diferentemente do som, que não se propaga, que não se espalha na ausência de ar, a luz pode viajar pelo espaço sideral. Um exemplo disso é a luz do Sol, que chega todos os dias até nosso planeta. Vocês lembram que lá no som, no espaço, não tem som, lembram? Devido ao espaço vácuo que tem, então não tem o som. Já a luz não, a luz ela adentra e vai caminho afora. Por exemplo, o Sol está quilômetros de distância. E mesmo assim, a luz dele chega até nós, chega até a Terra. Por quê? Porque ele passa, ok? Não precisa ali ter espaços, sem espaço a vácuo. Ele vai, ok? Ele adentra pelo ar e chega, muito longe. Um exemplo disso é a luz, e realmente é o Sol que chega até nós, ok? A luz do Sol viaja pelo espaço e chega até a Terra e a outros planetas. No lado em que é noite, os continentes aparecem iluminados pelas lâmpadas, ok? Então o Sol, ele tem a sua própria luz, a sua luz natural. Ele produz luz, o Sol. Prof, mas de noite nós temos a Lua. Ela também tem luz. Mas será que a Lua, ela possui a luz dela? Ela produz aquela luz? Ou ela reflete a luz de outro ser? Sim, isso mesmo. A Lua, ela reflete o Sol, a luz do Sol. Ela não tem luz própria, ela não consegue produzir luz. Então ela reflete. Lembram da imagem do espelho? Eu me olho no espelho e reflete a minha imagem, ok? A mesma coisa da luz. Então o Sol, ele reflete a luz na Lua, por isso que fica clarinha, ok? Então durante a noite nós temos a Lua que fica mais claro devido a luz que bate do Sol refletindo na Lua, ok? Então, conseguiram entender? Então, podemos caracterizar as fontes de luz como referência. Então, a fonte de luz do Sol é uma referência. Por quê? Porque ela reflete na Lua.
e a lua também aí dá a sua claridade, mas com luz refletida, ela não produz a lua, ok? A lua não produz luz, então ela não é um astro, né, que produz luz, não, ela capta a luz do sol, ok? A interação dos seres humanos para a sua geração, né, a nossa geração, para termos luz, o que nós fazemos para ter luz, hein? Nós temos o que? As lâmpadas, as velas, as fogueiras, né, que transmitem luz, que fazem chegar a luz até nós, ok? Ali, ó, continuando, a luz é produzida pelo sol, pelo fogo, pelas lâmpadas e até por alguns seres vivos, como vagalumes. Quem já viu um vagalume bem de pertinho, né? Os gaúchos chamam os vagalumes de pirilampo, ok? Você já viu um vagalume bem pertinho? Você já conseguiu pegar um vagalume em suas mãos? É legal, né? Você observar, né, o tórax dele aceso, é bem interessante. Geralmente quem mora em chácaras, em sítios, tem mais contato com os vagalumes. Na cidade fica difícil, né, ver o vagalume devido à urbanização. Já na área mais rural se encontra com mais facilidades. Em Gi Lázaro, você consegue ver aí algumas noites o vagalume aonde você mora? Você falou para o prof que você morava em chácara, lembra? Então, e aí, você consegue observar os vagalumes? Você já viu um de pertinho? Tô curiosa, quero saber, hein, Gi? Voltando lá, nesse caso, dizemos que são corpos luminosos, porque produzem a própria luz. Então, corpo luminoso, aquele que produz a própria luz. Então, o sol, ele produz a própria luz. A lâmpada produz a própria luz, por mais que a lâmpada tenha uma luz artificial, não é natural dela, ok? O sol tem a luz natural, já a lâmpada artificial, ok? Mas é luminoso. Por que luminoso? Porque produz a sua luz, ele se produz, então tem luz própria, digamos assim, ok? Agora ali, ó, os corpos luminosos são considerados fontes de luz. O Sol e as outras estrelas são fonte de luz natural. Então, o Sol e as estrelas são luzes naturais, porque eles produzem as suas luzes, né? Fonte de luz. Por quê? Porque eles dão a luz. Lembra o exemplo da Lua? A Lua, ela tem a luz refletida do Sol, então o Sol reflete a luz na Lua. Então o Sol é uma fonte de energia. A Lua é fonte de energia? Não, porque ela não produz luz. As estrelas também produzem luzes, tá? Pessoal, as estrelas, elas olhando assim, parecem bem pequenas, né? Mas é porque elas estão quilômetros e mais quilômetros, milhões de quilômetros distante da Terra, então elas parecem bem pequenas, ok? Mas elas são enormes e têm luz própria, são fonte de energia, ok? Fonte de luz. Então, olhem lá. Já as lâmpadas ou as telas de computadores são fontes de luz artificial, pois foram desenvolvidas pelos seres humanos. Então, aquele que produz luz, que nasceu com aquilo, ok? É dele, ninguém inventou nele, é dele. O Sol, as estrelas, então são fonte de luz natural. Já a lâmpada, o celular que tem a lanterninha, as lanternas, a lamparina, o poste, são luz artificial, porque nós, seres humanos, desenvolvemos e criamos a luz naqueles elementos, ok? Então, luz artificial é aquilo que nós inventamos. A luz natural é aquele que é
do elemento. Ele produz, é ele que produz a luz, ok? Então, o Sol e as estrelas produzem as luzes, o vagalume, ok? Então, olha lá, fontes naturais de luz. A prof vai dar alguns exemplos para vocês. Temos como exemplo as estrelas e entre elas o Sol, que não necessita da interação humana. Então, as estrelas e o Sol, eles não necessitam que nós colocamos luz neles, criar luz para o Sol. Não há necessidade, por quê? Porque o Sol, ele mesmo produz a sua luz, ok? Por isso que temos o dia. Ó, agora está claro, está dia. Por quê? Porque temos a luz do Sol, tudo bem? Então, o Sol e as estrelas, eles produzem luz, são fonte de luz natural, ok? Já as fontes artificiais de luz, temos como exemplo a lamparina, a lâmpadas, que necessitam da interação, da intervenção do ser humano. Por quê, prof? Porque nós, criamos. Quando a prof fala nós, não está falando, a professora Michele criou. Não, a professora Michele não criou nada, não. São, os cientistas do passado que criaram. Então, os seres humanos criaram a fonte de luz artificial. Por exemplo, na sua casa tem luz, ó. Aqui na escola a luz está acesa, ok? É uma fonte de luz artificial que o homem criou. Porque antigamente, se você tiver acesso à sua avó, a avó, a bisa, o biso, pergunte para eles como que era quando eles eram pequenininhos, porque quase não existia luz como tem hoje. Hoje é difícil uma casa não ter luz da rede elétrica, ok? Antes era na vela, na lamparina, dormiam cedo. Por quê? Porque não tinha a rede elétrica, não tinha a luz, então não tinha como ficar até mais tempo acordado, porque dava sono, tudo escuro, Então, se ia para fora, tinha que levar, digamos que isso aqui é a minha vela, e levava a vela para fora. Se eu ia para o banheiro, vou levar a minha vela para ir junto comigo, ok? Para ir clareando. Então, esses produtos são fontes de luz artificial que o homem criou, ok? A lamparina, a lâmpada, a lanterna, ok? Hoje, não precisa você ter uma lanterna, o celular já possui uma lanterna. Às vezes você chega em algum meio escuro, você só bate o celular e ele já acende ali com a lanterninha dele, já clareia tudo, ok? Então, nós vivemos num mundo de modernidade, ok? Então, essas fontes de energias artificiais que o homem, criou, e a fonte de energia natural, que o Sol tem, que as estrelas têm, o vagalume tem, ok? Conseguiram compreender essa parte? Continuando ali, quando um corpo não produz luz, mas reflete a luz que recebe, ele é chamado de iluminado. A Terra, a Lua, uma maçã, um livro, são exemplos de corpos iluminados. Olhem ali, o Sol é um corpo luminoso, pois produz a própria luz. A Lua é um corpo iluminado, pois reflete a luz do Sol. Então, lembra que a prof falou? O Sol tem luz própria e a Lua, ela simplesmente reflete, ela é o reflexo da luz do Sol, ok? Então, a luz bate nela e dá claridade, só que não é ela que produz essa luz, e sim o Sol, ok? Então, olha lá, os corpos luminosos, a prof vai explicar para vocês a diferença dos corpos luminosos e dos corpos iluminados, ok? Então, vamos lá? Presta atenção agora no que a prof vai falar para vocês. Os corpos luminosos são corpos que emitem luz própria, ok? Então, os corpos luminosos, eles emitem luz próprias, então tem luz, ok? A prof tem luz? Não. Vocês têm luz? Não. Nós não emitimos luz, nós não temos essa luz, ok? Como exemplo,
quem que emite luz? O sol, as estrelas, a chama de uma vela, uma lâmpada acesa. Prof, mas lâmpada e a vela são fonte artificial. Sim, mas agora nós estamos falando de corpos luminosos, aquele que transmite a luz, ok? Que vão emitir a luz, que conseguem produzir luz. Por exemplo, a vela, ela produz luz, apesar que ela é diferente do sol. Prof, mas por que a vela é diferente do sol? Porque o sol, ele produz luz. E quem que produziu a vela? O ser humano. Então, ela é artificial. E a luz solar é natural, ok? E ali, quando entra nos corpos luminosos ou luminosos, nós estamos falando de quem produz luz. Aí entra tanto natural quanto artificial, ok? Então, de novo, corpos luminosos são aqueles que produzem luz, ok? O sol, as estrelas, a vela, a lâmpada, ok? Então, esses produzem luz, por mais que uns sejam naturais e os outros artificiais, mas entra no grupo dos luminosos, ok? E agora, ali nos corpos iluminados, o que são corpos iluminados? São corpos que refletem a luz, que não produz luz, mas que reflete, ok? São corpos que enviam a luz que recebe de outras fontes, como por exemplo a Lua, que aproveitando dar o exemplo da Lua, os planetas, as nuvens, os objetos visíveis que não têm luz própria. Por exemplo, você coloca ali na mesa uma maçã, uma laranja, uma fruta e bate a luz do sol, vai refletir, mas é a fruta que está emitindo aquela luz, que está dando aquela luz? Não é, ela está refletindo, ok? Então ela é iluminada, ok? Ela está refletindo a luz, ok? Conseguiram compreender a diferença? Fácil, né? Não é tão complicadinho assim, ok? Conseguiram mesmo? Então cita aí para prof um exemplo de corpo iluminado, ok? E agora um exemplo de corpo iluminado. Então, iluminado e iluminado. Deram exemplo para mim? Ó, tão espertos, né? Então, presta atenção aqui de novo na prof. A luz é uma fonte de energia que tem origem nas fontes luminosas que se propaga em todas as direções. Então, a luz, ela não vai somente em linha reta, ou na minha direita, ou na minha esquerda. Não, ela se propaga, né? Se espalha em todas as direções. Ok? Vai reto, vai na direita, vai na esquerda, vai atrás. Ela se propaga, se espalha em todas as direções, não numa única direção. Conseguiram compreender? Ok? Então vamos lá. Agora nós vamos lá para o caderno de atividades. Tudo bem? Vão lá para o caderno de atividades agora. Pessoal, então aqui na página 58 do livro de atividades, a prof vai ler com vocês e também vai ler as atividades em folhas para vocês realizarem, para daí a prof realizar a correção, tá bom? Então presta bastante atenção agora na leitura. Investigando a luz. A luz, assim como o som, é uma onda. Existem corpos luminosos que produzem a própria luz e corpos iluminados que apenas refletem a luz que recebe. Então lembra quando a prof acabou de falar para vocês no vídeo, na parte do vídeo anterior, que dizia assim, ó, que a luz ela não segue uma só direção, ela segue todas as direções. Então é como onda. Lembra a questão da pedrinha? Você joga uma pedrinha e a onda vai fazendo a mesma coisa com a luz, ok? Então ela segue todas as direções e não uma única direção. Que produzem a luz própria, os corpos iluminados que apenas refletem a luz que recebem. Então vamos lá, letra A. Analise as imagens e classifique os corpos representados em cada uma delas.
como iluminados ou luminosos, ok? Então, você vai colocar I de iluminado ou L de luminosos, ok? Então, sol é o que? Lâmpada, lua, o fogo, as crianças ali e o vagalume, ok? Então, vocês vão colocar I ou L. O I é maiúsculo, tá, turma? B. Observe novamente a imagem das crianças e responda qual é a fonte de luz que as ilumina no parque. Então, as crianças estão brincando ali no parque. O que faz ter claridade ali? Ok? 2. Assinale a imagem que representa o meio onde o som não se propaga, mas a luz se propaga. Em seguida, justifique a sua escolha. Olha lá, fundo do mar e espaço sideral. Você vai escolher e vai justificar, tá bom? Agora, peguem também as folhinhas, que a prof também vai explicar as atividades para vocês. Ok? Então, lá, a luz. Todo corpo que emite luz é denominado fonte de luz. Elas podem ser naturais ou artificiais. Escreva as palavras do quadro nos seus devidos lugares ali. Então, lá no quadro tem lá sol, estrelas, relâmpago, fogueira, lampião, vela, fósforo, lâmpada, ok? Então, vocês vão ler novamente e vocês vão colocar ali. Aí diz fontes de luz, as naturais e as artificiais. Naturais, que nasceu com aquilo, não tem modificação do homem, ok? Eu não posso modificar. Já as artificiais, aquilo que o homem criou, ok? Fácil, né? 2. Por que algumas pessoas precisam usar óculos? Por quê? Fácil essa também. 3. O que são astros luminosos? São 4. O que são astros iluminados? Então, os luminosos e os iluminados. O que é cada um deles? A prof quer que você explique lá. Tudo bem? Aí vem corpos luminosos e iluminados. Então, corpo luminoso é aquilo que tem a luz, que produz a luz, seja artificial ou natural, mas ele produz a luz. O iluminado é aquele que reflete a luz, tá bom? Aí você vai colocar lá, 5, leia as frases abaixo e coloque 1 para corpo luminoso e 2 corpo iluminado. Aí tem a vela acesa, você vai colocar 1 ou 2, os animais, 1 ou 2, o interior da geladeira, quando é aberta, 1 ou 2, a lua, quando é 1 ou 2, estrelas e sol, 1 ou 2, as plantas, 1 ou 2, a mesa, 1 ou 2, são corpos que não emitem luz, mas pode ser visto porque reflete a luz que recebe dos corpos luminosos, então é 1 ou é 2. A 6, o que é a luz da lua? O que é essa luz da lua? Ok? Desafiando o espaço. Aí ali vocês pintem as letras K, Y, X e W, ok? Descubra a frase oculta e escreva abaixo. Então, você vai pintar todas essas letras, as outras não, somente essas 4. E vai descobrir o que está escrito nesse quadro. E daí você vai escrever lá embaixo, você vai transcrever nas linhas lá embaixo, ok? Então, essas são as atividades para vocês realizarem na aula de hoje em Ciências. Então, realizem e depois a prof faz as correções com vocês no próximo vídeo. Então, vamos realizar as correções das atividades que a prof deixou para vocês realizar. Lá na página 58 do livro de atividades, investigando a luz. A luz, assim como o sol, é uma onda. Existem corpos luminosos que produzem a própria luz e corpos iluminados que apenas refletem a luz que recebem.
Então, analise as imagens e classifique os corpos representados em cada uma delas como iluminados I ou luminosos L, ok? Então, ali, o Sol, ele é o quê? Ele é luminoso. Então, L, ok? O prof falou mas não é número é L, ok? Lâmpadas, L. Lua, I, que é de iluminados, né? Porque ela não produz luz, ela só reflete a luz. O fogo, L. Crianças, o I, porque crianças não produzem luz, mas reflete a luz. Vagalume, ok? Ele produz a luz, então é L, ok? B. Observe novamente a imagem das crianças e responda. Então, você vai voltar lá na imagem das crianças. Qual é a fonte de luz que as ilumina no parque? Qual que é a fonte de luz dali? Que dá para enxergar as crianças. Se não tivesse essa fonte de luz, não seria possível de enxergar as crianças ali. O sol, isso mesmo. 2. Assinale a imagem que representa um meio onde o som não se propaga, mas a luz se propaga. Em seguida, justifique a sua escolha. Então, olhe lá, fundo do mar. A luz no fundo do mar se propaga? Sim, mas o som também. Lembra que nós estudamos? Só que nosso ouvido não tem, né, a captação boa para ouvir, que a gente acaba ouvindo distorcido, ok? Mas, então, os dois ali dá para ouvir, então não é, ok? Dá para ver e ouvir, por mais que seja distorcida a fala. O espaço sideral, sim, o espaço sideral não tem som, ok? Mas tem luz, a luz consegue adentrar no espaço sideral e passar e chegar até a Terra, ok? Aí vocês vão ter que justificar, olha lá, em seguida justifique a sua resposta. Olha o que a prof colocou. As ondas sonoras precisam de ar, água ou outro material para se propagar. Então, as ondas sonoras, o som, ele precisa de ar, água ou outro material para se propagar, para se espalhar. Como no espaço não existe ar entre os planetas, o som não se propaga, então ele não se espalha. Mas a luz sim, pois ela não precisa de matéria para se espalhar, ok? A luz, ela não precisa, ela adentra e vai ao rumo dela, tá bom? Então, essas seriam as respostas da página 58 do livro de atividades que realizamos. Agora, peguem as folhinhas para realizarmos também as correções das folhinhas, ok? Então, vamos lá. Na folhinha, na questão 1, diz assim: a luz. Todo corpo que emite luz é denominado fonte de luz. Elas podem ser naturais ou artificiais. Naturais, quando produzem luz, e artificial, quando o homem criou, ok? Então, ela produz luz, mas é dela, ok? Ela é capaz de produzir o sol, as estrelas, o vagalume, ok? Nós não mexemos na natureza do sol, do vagalume, das estrelas. Os três produzem luz, ok? É natural. Artificiais é aquilo que o homem, né, fez, o homem criou para produzir a luz, ok? Escreva as palavras do quadro nos seus devidos lugares. Então, lendo lá: sol, estrelas, relâmpago, fogueira, lampião, vela, fósforo, lâmpada. Ok? Então, essas palavrinhas vocês teriam que ter encaixados embaixo. Olha lá: fonte de luz, aí vem natural, naturais, e artificial, artificiais. Ok? Então, vamos lá. Naturais, que já tem, possui, não sofre interferência do homem, ok? Produz por si mesmo.
Então, sol, estrelas e relâmpago produzem por si mesmo a luz, ok? Então, é natural. Artificial agora, fogueira, vela, fósforo, lampião e lâmpada, ok? São artificiais porque o homem criou, ok? Não nasceu da natureza, foi o homem quem criou, mas consegue produzir a luz, reproduzir, né, a luz. Tudo bem? Agora a questão 2. Por que algumas pessoas precisam usar óculos? Na questão 2. Por que há uma necessidade de algumas pessoas usar óculos? Por que usam óculos? Acertaram, né? Já responderam. Para enxergar melhor. Isso mesmo, a necessidade de enxergar melhor. 3. O que são astros luminosos? O que são astros luminosos? Astros que, né, que produz luz. Isso? O que são astros luminosos? São astros que produzem a própria luz. Ok? Então, são astros que produzem a própria luz. Foi isso que vocês colocaram? 4. O que são astros iluminados? Então, o que são astros iluminados? Quando um corpo não produz luz, mas reflete a luz que recebe. Então, astros iluminados são aquele que reflete a luz que recebe e não produz luz. Ok? Conseguiram, então, realizar até a 4? Estão com dificuldade? Conseguiram entender e compreender sobre iluminados e luminosos? Conseguiram mesmo? Olha, tem que perguntar se não conseguiram compreender, tá bom? Corpos luminosos e iluminados. 5. Leia as frases abaixo e coloque 1 para corpo luminoso, 2 para corpo iluminado. Então, 1 para corpo luminoso, aquele que produz luz, seja artificial ou natural. 2, corpo iluminado, aquele que reflete a luz, que ele não produz, mas ele é que nem um espelho, ele reflete. Ok? Então, vamos lá. A vela acesa é luminoso. Por quê? Porque ela produz a luz. Os animais, hein? Eles não produzem luz, a não ser que aqui estivesse específico o vagalume, aí sim, mas aqui está colocando todos os animais, elefante, gato, cachorro. Não, eles não produzem, eles refletem também a luz. Então, é 2, corpo iluminado, ok? O interior da geladeira quando é aberta, geladeira fechada. Quando você abre a geladeira, o que acontece? Acende a luz, ok? Então, para melhor observar, para conseguir pegar o objeto, o alimento que está dentro da geladeira que você quer. Então, a luz, ela acende para você poder ver melhor. Fechou a geladeira, a luz está apagada, ok? Então, a geladeira aberta, ela é o quê? O interior da geladeira aberta. Ela é um corpo luminoso ou é um corpo iluminado? É um corpo luminoso, porque ela produz a luz. A partir do momento que você abre a porta da geladeira, ela está produzindo a luz. Ela acendeu a luz, então ela produz a luz ali. Você consegue enxergar melhor o alimento ou o objeto que está dentro que você queira pegar, tá bom? A lua, ela é o quê? Corpo luminoso ou corpo iluminado? Um corpo iluminado. Por quê? Porque ela reflete a luz, ela não produz a luz, tá bom? Ela reflete. Estrelas e sol. Essa não tem erro, né? Corpo luminoso, número 1, porque elas produzem luz. As plantas,
Corpo luminoso ou corpo iluminado? Corpo iluminado, porque elas não produzem luz, ok? Só refletem. A mesa da sua casa aí. Corpo iluminado, porque reflete a luz, mas não produz a luz. São corpos que não emitem luz, mas pode ser visto porque reflete a luz que recebe dos corpos luminosos. 2, ok? Porque não emitem luz, não tem luz para sair, ok? A não ser para refletir. Corpo iluminado, ok? Agora vamos lá para a questão. O que é a luz da lua? O que é a luz da lua? É o reflexo da luz do sol, porque ela não possui luz própria, tá bom? Então a lua não produz luz, ela reflete a luz que recebe, ok? A luz do sol. Desafiando o espaço. Pinte as letras K, Y, X e W. Descubra a frase oculta e escreva abaixo. Então vocês teriam que pintar as letras K, Y, X e W. O que sobrou aí? O Sol é a estrela central do nosso sistema solar. O Sol é a estrela central do nosso sistema solar. Aí vocês teriam que transcrever essa frase embaixo, lá nas linhas que a prof deixou aí, tá bom? Então, essas foram as atividades em folhas que nós tínhamos que ter realizado hoje. E já realizamos e também fizemos as correções, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida, encaminhe para a prof, ok? Para a Marcela, para a Lília, que vai chegar na prof. E a prof aí esclarece para vocês, tá bom? Até a próxima aula. Um forte abraço em vocês.